Oi, oi, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo resposta da pergunta da aluna Dorcas Azuma, que mora no Japão. Ela pergunta assim: gostaria de saber a opinião de vocês, no caso perguntou para mim e para a Mariliana, relacionada à contagem em voz alta. Até quando se faz necessário esse método? Compreendo que a princípio é necessário para que o professor consiga acompanhar o entendimento do aluno em relação ao estudo. Mas até que ponto ou até que nível vocês compreendem que seja necessário exigir do aluno a contagem em voz alta? Dorcas, meu amor, a contagem em voz alta é um processo cognitivo diferenciado. Por quê? Quando você vai olhar para a nota e saber o tempo dela, se você está contando em voz alta, você está enfatizando o numeral. Tá? É como se você estivesse obtendo uma informação através dos números que você está contando. O que acontece com a atividade neuronal? Ela vai perseguir o que ela mais ter atenção. Tá? Ela vai ter mais atenção do numeral, porque além de você estar pensando, havendo essa atividade cognitiva, ela está também ouvindo, tá? Então, o processo cognitivo ele vai acontecer de forma diferenciada do que acontece quando você está contando mentalmente, como a gente fala, né? Tem essa frase usual. Não é errado esse contar o tempo alto, porém, existem pessoas que têm essa necessidade e existem pessoas que não, tá? Como nós já sabemos, existem os temperamentos, né? E existem as formas de aprendizado, tá? Formas cognitivas de aprendizado. É importante o professor conhecer até que ponto o aluno está sendo beneficiado com essa forma. Por quê? Às vezes o aluno não precisa mais dessa contagem, mas ele não larga o hábito. É como se fosse uma muletinha, tá? Então, assim, eu vou falar de mim, tá? Professora Márcia. A contagem de tempo, quando você fala o tempo, você está deixando de observar algumas coisas. Você está deixando de observar a digitação, a dinâmica. Com isso, a sua expressividade musical na execução, ela não vai ficar solta, não vai fluir, tá? O objetivo da contagem alta é você fixar o processo que há no solfejo, tá? Então, quando você está fazendo a leitura da partitura, o solfejo lido, o solfejo melódico, o solfejo rítmico, né? Contar os tempos que estão lá, matematicamente falando, não é errado, é bom, é saudável, é necessário, tá? Até que nível? Em todos os níveis, tá? Desde os iniciantes até os mestrados, PhDs, MBA, todos os níveis de música, nós às vezes precisamos contar o tempo alto para uma atividade. Então, o contar o tempo alto não faz parte das atividades de iniciantes. As pessoas começam contando os tempos altos, depois tira essa atividade. Não. É uma atividade que, se fizer necessário, você adequa para o que você necessitar. Tá? Mas não é uma atividade assim que deve permanecer por um longo percurso, principalmente na mesma partitura, tá? Vamos observar uma partitura. Você tem várias etapas para a execução dessa partitura. Uma das etapas pode ser você executar, né, uma voz e contar o tempo. Imagina os hinos, alguns dos nossos hinos que têm passagens, né? Uma voz fica, a outra não. Quando você conta o tempo, você não está prestando atenção em cada voz, você está unificando, tá? Então, assim, eu particularmente não uso muito essa técnica, não. Eu prefiro que o aluno sinta o pulso, tá? Mas para alguns alunos, para alguns organistas, algumas organistas, é difícil
essa parte, porque sentir o pulso é muito mais do que ouvir o tempo da nota no pulso, tá? Respondendo a sua pergunta, depende do aluno, depende muito do aluno. É claro que nós, professores, como formadores de opinião, não devemos dizer que está certo ou errado. Se um aluno chega para você com esse hábito e ele está adequado, faz bem para ele, tenta mostrar que existe um outro lado. Se o aluno nunca fez esse exercício, faça com ele. Por quê? Nós vamos pôr os caminhos de opção. Ele vai seguir o que ele mais se sentir fácil, tranquilo, tá? Porque nós vamos estar fazendo uma diferenciação de alunos. Então, cada aluno é diferente do outro, cada aluno processa de uma forma, cada aluno tem uma característica diferente da outra, tá? Tudo isso aí é importante ver na hora que você vai decidir. Mas, tenta, tá? Se o aluno nunca fez, tenta. Se o aluno está acostumado a fazer e não consegue sair, tire, tá? Faça processos que ele conheça vários caminhos, tá? Contar os tempos em voz alta não é um caminho, tá? Ele é um dos caminhos, tá? Quando você fala, falando dentro da psicologia, quando você fala, você tem a necessidade de se ouvir. Algumas pessoas falam para as outras ouvirem, algumas pessoas falam para ela mesma se ouvir. Pode ser que o aluno que conte em voz alta, ele tenha essa necessidade inconsciente de ser ouvido. Então, se ele estiver somente tocando, contando na mente dele, ele não vai estar dizendo para você que ele está fazendo correto. Ele vai estar com dúvida, porque ele não está verbalizando. Tem pessoas que é o inverso. Tem pessoas que não gostam de falar, não gostam de verbalizar. Mas é um exercício para ela também, porque essa é a nossa função. Trabalharmos a totalidade do aluno, não trabalharmos a parcialidade do aluno. Então, se ele conta em voz alta tudo, pede para ele começar a sentir a música. No caso dos hinos, pede para ele contar a história do hino. Que jeito? Cantando a letra. Tá? Falando ritmicamente, nem sempre o processo de contar os tempos em voz alta vai corrigir alguma passagem de dedo, se ele tem uma dificuldade, tá? Ou alguma nota que precisa uma expressividade mais acentuada, no caso das finalizações, das semifrases e frases. Isso pode deixar a desejar, tá? Mas, enfim, cada aluno é um aluno, seja aqui ou aí no Japão, são seres humanos que merecem ser tratados na sua totalidade. E nós, professores, temos essa obrigação de sermos as pessoas que irão extrair essa totalidade. Os alunos são os diamantes. Só um diamante que lapida outro diamante. Então, para nós também sermos esse diamante, desse aluno diamante, nós precisamos ser lapidados no sentido de escolher caminhos diferentes do que o aluno traz para você. Se é um aluno que está iniciando com você desde o comecinho, já passa para ele as possibilidades. Olha, assim, tá? Já diz que na igreja ele não vai contar em voz alta. Então, já fica um exercício para a aula, um exercício para casa. Você já vai direcionando, tá bom? Um beijo. Deus abençoe você, minha linda. E, com a ajuda de Deus, em breve, nós iremos aí te ver no Japão. Beijo. Amo você, Docas. Fica com Deus. Espero que eu tenha conseguido tirar sua dúvida. Beijo.